Barbieri, em primeiro lugar, pela vitória, né? E não só pela vitória, mas também pela boa atuação do Bragantino. Sem dúvida, até aqui, a melhor atuação da equipe na competição. E te perguntar, o que é que você mais procurou trabalhar com os jogadores ao longo da semana e onde você mais viu evolução na equipe para sair com essa grande vitória e esse grande desempenho? Boa noite. A gente procurou trabalhar bastante essas chegadas rápidas, né? Troca de passes rápidos e entradas na área adversária. A gente é uma equipe que finalizava bastante, mas finalizava de longe, de fora da área. E aí você diminui um pouco a eficácia, né? Isso é natural, os números mostram isso. Então a gente trabalhou bastante essa questão de com uma sequência rápida de passes conseguir terminar a jogada, seja por lado, seja por dentro, na área do adversário. E eu acho que a gente foi bastante feliz nesse sentido, tivemos muitas chances de gol. Acredito até que se a gente tivesse conseguido acertar um pouquinho mais o placar, teria condição de ser bem mais elástico do que foi, em função das chances que nós criamos. Mas fico satisfeito. O importante é a gente estar criando. E eu gostaria de ressaltar o que eu falei nas rodadas anteriores. A gente já vinha construindo essa vitória nos jogos anteriores, né? Infelizmente, o resultado não estava aparecendo, mas a equipe vinha num crescimento. Essa semana de trabalho foi fundamental para a gente conseguir ajustar mais alguns detalhes. E hoje a equipe está de parabéns, uma grande vitória. Barbieri, boa noite. Sérgio Loreto, Nova Norte FM, Alfa Mix, com a equipe Futebol Total. E você teve pela primeira vez nessa semana para trabalhar. E o treinador, quando trabalha, ele trabalha com o seu grupo, ele trabalha observando o adversário, né? E o Ceará chegou em Bragança, vitória na Copa do Brasil, ganhou do Flamengo. Então hoje o Bragantino não ganhou de qualquer time, ganhou de um time que vem fazendo um grande campeonato. E mais do que ganhar, né? Porque a gente pode falar, ganhar em casa do Ceará é obrigação. Só que ganhou fazendo 4 gols, 2 bolas na trave e muitas outras oportunidades desperdiçadas. A formação que você iniciou, às vezes o torcedor pode não entender. Eu entendo que você colocou o Liger, porque do outro lado tinha o Kleber, artilheiro do Ceará, grandalhão, e você tem um cara mais forte ali. Daí o Raul na direita, também para ter ali a movimentação. Então eu queria que você falasse um pouco disso e se eu enxerguei realmente, né, de forma correta até a entrada do próprio Liger e não o Léo Realpe no jogo de hoje. Boa noite, Sérgio. Foi exatamente isso. Primeiro, reforçar o que você disse, a equipe do Ceará vinha de um momento muito bom, de vitória sobre o Flamengo, vitória na Copa do Brasil. É uma equipe muito qualificada. É lógico que as pessoas têm essa tendência de falar, tal jogo é obrigação e tal, mas a gente sabe que futebol não funciona assim. Você precisa entrar dentro de campo e precisa render, precisa mostrar e precisa conquistar os pontos, né? E nesse sentido, eu estou muito feliz com a atuação que a gente teve hoje e com o resultado final. E você pontuou bem, eles têm uma equipe que busca muito o Kleber, que é um jogador muito alto, muito forte. O Liger tem um pouco mais de facilidade com esse tipo de jogo, é um jogador experiente, sabe lidar melhor com o centroavante que usa o corpo. Fez um jogo absolutamente fantástico, muito bom. Até quero parabenizar ele por aqui, já falei no vestiário, mas quero dar os parabéns para ele. A opção do Raul também na lateral para dar um pouquinho mais de consistência. O Lucas fez uma outra partida fantástica, né? E a gente conseguiu trocar durante o jogo e manter uma intensidade, manter uma estrutura. Estou muito feliz com isso. Essa semana foi fundamental para isso, para ambiente, treinamento, resgatar todos do grupo. E a gente tem que fazer disso um marco para que seja daí para cima, para que a gente tenha as atuações cada vez melhores e consiga os nossos objetivos. Boa noite, Maurício, Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Eu queria saber de você se essa semana você treinou jogada ensaiada. O primeiro gol, sendo uma jogada ensaiada, depois que eu percebi a jogadinha no gol, e se você precisava mesmo dessa semana ou já algo que você já vinha tentando outros jogos, só não tinha dado certo. E eu queria que você avaliasse essa semana se você treinou esses posicionamentos para esse jogo, ou você falou também sobre a chegada rápida na frente. Era o que você estava precisando para dar esse toque final para o time poder chegar a uma vitória? Olha, primeiro a gente aproveitou a semana da melhor maneira possível, né? Como eu disse, tentando ajustar alguns detalhes, principalmente essa chegada rápida, entrar um pouco mais na área do adversário, finalizar em condição melhor de fazer o gol. As jogadas a gente vem trabalhando sim, na verdade desde o início, mas elas mudam conforme o posicionamento do adversário, conforme quem vai entrar jogando. Eu acho que a gente foi bastante feliz no primeiro gol nesse sentido.
e é bom, o treinador sempre fica satisfeito, né? Mas o mérito, no final das contas, é dos jogadores pela batida, por atacar a bola. Nesse sentido, eu fico muito feliz. Maurício, tudo bem? Aqui é o Felipe, do Globoesporte.com. Eu queria perguntar para você sobre a questão do Raul jogar na lateral direita. É algo que, eu confesso que eu não sei se ele já tinha atuado assim, se é algo que você viu e falou, pô, eu acho que ele vai encaixar legal nessa posição, e se é algo que pode ser definitivo, o Raul virar o lateral direito desse time, ou se foi uma coisa só desse jogo e depois ele volta para a função dele de volante ou meia. Não, boa noite, Felipe. Eu conversei com o Raul, né, assim que eu cheguei, ele me falou que ele já tinha jogado, já tinha atuado assim. Se você fosse lembrar, no final do jogo do Atlético, a gente até fez essa mudança, deslocou ele para lateral. O Aderlan é um jogador que a gente conta muito, mas vinha numa sequência muito grande de jogos, e o Everton, que a princípio seria o reserva imediato, está sem condição de jogo, né? Então a gente trabalhou isso um pouquinho durante a semana. Eu acho que foi importante o Raul entrar ali e dar uma consistência grande naquele lugar. E depois, em função dos 2 cartões do Hiller e do Lucas, a gente precisou preencher de novo o meio-campo. Eu trouxe o Raul e o Aderlan entrou e foi muito bem. Então, assim, são opções que a gente ganha. Não está determinado se isso vai acontecer de início no próximo jogo ou não. A gente leva uma série de considerações para tomar essa decisão, como a semana de trabalho, o momento do jogador, o adversário. Mas eu acho que foi uma decisão acertada. Eu fico muito feliz com o desempenho tanto do Raul, que iniciou, como do Aderlan, que entrou durante o jogo. Boa noite, Maurício. Angelino da TV Bandeirantes. Eu queria saber qual a importância desta semana cheia e da próxima, que virá por aí, e se com isso você já começa a encontrar a formatação ideal para a sequência da competição. Boa noite. Olha, a semana cheia sempre é fundamental para o treinador, né? Porque é o momento que você tem de trabalhar conceitos, de corrigir situações que aparecem durante os jogos. Quando a gente tem uma semana com muitos jogos e pouco tempo de trabalho, essa correção ela acaba sendo no vídeo, na conversa, no posicionamento, mas aí a sua capacidade de intervenção ela é menor, porque o treinamento é repetição, e com uma semana cheia você consegue treinar, ajustar, repetir, o jogador adquire confiança naquilo que ele está fazendo. Então, toda semana cheia é fundamental. Agora, é preciso saber usar a semana, é preciso saber aproveitar, é preciso ter bastante critério nas escolhas dos conteúdos. E eu acho que, nesse sentido, a gente fez boas escolhas que resultaram nesse grande jogo que a gente fez. A semana que vem, a ideia é que a gente, de novo, faça uma excelente semana de trabalho. Nós conversamos no vestiário sobre isso. É uma vitória imponente, é uma vitória que convence, mas é uma vitória. A gente precisa seguir com a cabeça no lugar para continuar conquistando os resultados e sair dessa zona da tabela que tanto nos incomoda e tanto nos gera insatisfação. Boa noite, Maurício. Silvio Loreto, do Bragança Jornal. Primeiro, é comum, né, o treinador receber críticas quando o time não vence, quando o resultado não aparece. Então, primeiramente, eu acho que também tem que ser comum parabenizar a exibição do time e o seu comando hoje nessa vitória aí que não deixou nenhuma dúvida, uma vitória incontestável. Eu até diria que o time teve uma transição muito rápida hoje, mais rápida do que nos outros jogos, do meio para frente, e a pegada hoje do time quando não tinha a bola foi uma pegada diferente, tá? E hoje a gente sabia que o mais importante era vencer. Talvez nem que não tivesse uma grande exibição, essa vitória ela se fazia necessária. Era muito importante para essa confiança e tudo mais. Como que você viu, além desses pontos que eu acabo de destacar, esta vitória, esses 3 pontos, e o que mais foi fundamental para esse resultado, Maurício? Olha, Sérgio, eu acho assim, você destacou pontos que a gente vem trabalhando e vem buscando e que são pontos que marcam a filosofia de trabalho não só do Red Bull Bragantino, mas das outras equipes ao redor do mundo, né? Que é a intensidade, a agressividade, um jogo rápido. Então essas são marcas que vêm desse processo e qual o treinador precisa saber explorar, desenvolver e ajustar durante os treinamentos, né? A gente atacou bastante esses pontos, eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que um outro ponto fundamental foi o ambiente de trabalho que a gente conseguiu gerar durante a semana, um ambiente, não sei se a palavra seria feliz, mas onde todos se sentiam
participando dos trabalhos, fazendo com intensidade, fazendo com dedicação, fazendo com compromisso, isso que é importante. E eu disse, nós conversamos sobre isso na preleção do jogo, eu disse a eles no vestiário, que antes do jogo que a gente já tinha começado a construir essa vitória lá atrás e que hoje a gente precisava colocar em prática. Então eu fico muito feliz pelo resultado, sem dúvida nenhuma você tem razão, a gente precisava do resultado de qualquer maneira, mas principalmente pelo rendimento, porque esse rendimento nos dá perspectiva e nos deixa otimistas em relação à sequência do campeonato, né? Em relação às críticas do treinador, eu entendo, é normal, o torcedor fica chateado, fica frustrado quando o resultado não vem, assim como a gente também, mas é isso. O papel do treinador é ajustar a equipe, é trabalhar os conceitos, mas quem define os jogos, quem dão os resultados e quem faz a coisa acontecer são os jogadores. E é bom que continue assim para sempre, eles são os ídolos, eles são as referências. Eu já destaquei alguns hoje aqui individualmente, mas no geral eu estou feliz com todo o grupo. Pode seguir a 102. Barbieri, Renato Café aqui da 102, boa noite. Quando você abre o seu catálogo de trabalho ao longo da semana, além do que você trabalhou com o time que deu um resultado bem satisfatório com essa vitória de 4-2, o quanto você explorou um provável desgaste físico do adversário? Uma outra questão rápida, esse resultado mostra o que exatamente para o campeonato, seus próximos adversários e também para vocês internamente? 4-2 que mostra autoridade? Boa noite, Renato. Não, sem dúvida, é um 4-2 com autoridade, até porque a gente já falou anteriormente, pelas chances que nós criamos poderia ser mais, né? O ponto negativo, se tivesse que ressaltar, seriam os 2 gols sofridos, mas eu acho que dentro do volume que a gente criou, a gente merecia um resultado até mais elástico. Eu acho que isso vem a ratificar o que eu já vinha falando e pontuando nos últimos jogos em que o resultado não apareceu, que nós estávamos conseguindo ter um bom desempenho contra qualquer equipe e que a gente tem condições de brigar contra qualquer equipe. É evidente que tem equipes ali no topo da tabela que vêm num momento melhor, que vem de um processo mais longo de desenvolvimento e construção, mas eu acho que esse resultado carrega essa marca, de que a gente tem condição de fazer jogos equilibrados e disputados contra qualquer equipe, é isso que a gente tem que levar daqui para frente e continuar buscando os resultados, né? Em relação à semana de trabalho, eu volto a dizer, para o treinador é fundamental, é o momento onde ele tem capacidade de intervir, de trocar com os jogadores, de ajustar muitas coisas, e eu acho que a gente soube aproveitar muito bem essa semana. O que a gente tem que fazer agora é se recuperar e aproveitar a próxima semana da melhor maneira possível também, para fazer um grande jogo no domingo que vem. Barbieri, Loredo novamente, eu queria fazer uma questão contigo no sentido das críticas, né? Porque você chegou e a gente falava, os resultados não aconteceram e você pega os números hoje, uma vitória, 2 derrotas, um empate, você pode falar, o trabalho ainda não é bom, mas a gente sabe que não é assim pela forma que ele vem sendo conduzido. E o torcedor continua na esperança de sempre ver o time vencer, o que também é natural. Nessa semana chamou a atenção, nas redes sociais, uma resposta sua, de repente, a um grupo lá de torcida, com alguns questionamentos e tudo mais. Isso não é muito comum, né? É treinador ou jogador responder, porque hoje a rede social, eu vou dizer uma coisa, você fica maluco com tudo que você lê, que você acaba vendo. Foi de fato aquilo aconteceu? Foi o Maurício Barbieri? Foi um erro? Ou você tentou mostrar para o torcedor, né, o que você está trabalhando um pouco para ver se ele entendia também? Você pode explicar, por gentileza? Não, claro, Sérgio. Assim, primeiro não foi uma resposta, não foi com esse intuito. Foi, na verdade, de dizer ao torcedor que, mais uma vez, que a gente entendia a frustração dele com o resultado e que ela também é a nossa. Nós somos os primeiros a ficar chateados, a ficar ressentidos, a ficar frustrados quando o resultado não vem. E tentar mostrar para ele um outro lado, entendeu? Que ele pudesse olhar e entender que a gente estava trabalhando, que a gente está fazendo as coisas e que é natural, muita gente, quando está do outro lado, tem as respostas prontas, né? Mas essa resposta, ela vem de uma avaliação que é complicada, porque, de novo, a pessoa não está vivendo um ambiente de trabalho, não sabe o que se passa no vestiário, não sabe o que se passa no treinamento, né? E eu, como treinador de futebol profissional, me qualifiquei para estar aqui. Todos têm o direito de ter a sua opinião sobre o meu trabalho, mas o que não pode haver dúvida
sobre a minha qualificação profissional, sobre a minha capacidade de estar aqui, né? Da mesma maneira que quando eu vou no médico, eu não vou questionar a capacidade do médico em dar uma receita, em fazer um diagnóstico, seja um mecânico, não sou eu que vou dizer para ele qual que é o trabalho do carro, porque ele é a pessoa capacitada. Eu posso gostar ou não gostar do serviço, isso é normal, é natural. Como eu disse, a gente está sujeito às críticas. Então, se houve esse entendimento de uma resposta, eu peço desculpas, porque foi equivocado esse entendimento. Na verdade, o que eu disse e falei ao torcedor é que nós estamos juntos no mesmo barco. E é até bom você tocar nesse ponto, porque a gente viveu uma situação do Figueirense aí, recentemente, em que a torcida teve um papel que é inadmissível em qualquer civilização que tenha um mínimo de ética e conduta, e hoje nós fomos recebidos sob aplausos aqui, sobre a nossa torcida, nós fomos recebidos com incentivo, apesar dos últimos resultados. Então, primeiro eu quero agradecer ao torcedor, dizer que o apoio dele também foi fundamental para essa vitória, dizer que nós estamos no mesmo lado e que, olha, a atitude deles foi de louvor, que o Brasil possa usar isso como exemplo, que o Brasil possa usar a atitude do torcedor bragantino como exemplo para todos os campeonatos nacionais, porque hoje foi digna de palma a atitude do torcedor e ela influiu diretamente no resultado. Que continue assim, porque todos nós vamos colher os frutos e os resultados lá na frente. Maurício, hoje deu para ver que o time... Maurício, hoje deu para perceber que o time voltou um esquema mais parecido com os jogos contra o Palmeiras e contra o São Paulo. No jogo contra o Atlético já foi um time um pouco diferente. Quantas plataformas de jogo você tem trabalhado ou isso é algo muito específico de cada jogo? Então, olha, a maneira de atuar e de jogar, ela é basicamente a mesma. A gente fez alguns ajustes em relação ao jogo do Atlético, porque como eu disse lá, o Atlético é uma equipe que joga diferente da maneira como quase todas as outras equipes do Brasil jogam e talvez por tempo de trabalho, investimento e tal, eu na minha avaliação entendo que esteja um pouco acima das demais, mesmo que a tabela não reflita muito isso. Então a gente precisou fazer alguns ajustes em relação àquele jogo. A gente foi muito eficiente nesse sentido, tanto é que, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do campeonato em que o Atlético teve o mesmo número de finalizações do que o adversário. Normalmente ele finaliza muito mais, mas a gente acabou pagando o preço de alguns erros que cometeu, né? Agora, essencialmente, os conceitos gerais são os mesmos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Atlético, contra o Ceará. O que muda um pouquinho são as nuances do jogo em função de adversário, momento de competição e momento do jogo. São coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Eu não posso nunca ter uma postura inflexível. Isso é assim e acabou. Isso não é uma forma sábia de atuar, não existe inteligência nesse sentido. Então a gente tem que entender as nuances de todos esses contextos que eu te falei e usar isso tentando explorar o que a gente tem de melhor de potencial dos jogadores para buscar as vitórias. Maurício, Felipe novamente. Uma coisa que deu para notar hoje foi o Bragantino arriscando menos na saída de bola. Nos últimos jogos a gente via o time tentando sair tocando e às vezes perdia uma bola, dava uma chance de perigo para o adversário. Esse foi um pedido seu, até pela questão da fase, da confiança. Você se sente apertado, dá chutão mesmo, e parece que conforme o adversário foi tentando pressionar, vocês foram arriscando cada vez mais chutão, e isso até foi abrindo um pouco de espaço com o Alejandro ali ganhando toda por cima. Não, na verdade, a gente treinou bastante essa saída sob pressão e, na verdade, essa foi uma situação de jogo, né? A gente trocou ali na beira do campo, em função da gente ter aberto o resultado ali. E a maneira como o Ceará pressiona, isso é importante frisar, porque as coisas não são indissociadas, né? O Ceará teve um momento em que estava marcando quase que individual e deixando no mano lá atrás. Então a gente entendeu que podia explorar essas situações de mano lá atrás. Tanto é que, se eu não me engano, o segundo gol, o Tubarão consegue raspar e a gente consegue ir no fundo e fazer uma jogada numa saída longa, né? Então isso é mérito dos jogadores também de fazer essa leitura lá dentro e de perceber que a gente poderia levar vantagem nesse sentido. Mas a questão de sair é uma questão que a gente tem trabalhado e vai desenvolver um pouquinho mais ainda no decorrer do campeonato. Maurício, Silvio de novo. Você tem uma certa bagagem, já uma certa vivência no mundo do futebol. Nós podemos dizer que esse campeonato brasileiro desse ano, que vai terminar em 2021,
em razão da pandemia, vai ser um campeonato diferente? O fato de não ter torcedor no estádio, você ressaltou ainda há pouco a importância do torcedor na chegada do time, até porque se a gente avaliar, o Bragantino antes de começar essa partida, ele era o último colocado. Só que ele jogou bem contra o Palmeiras, não merecia perder, empatou com o São Paulo nas circunstâncias que todos nós vimos, vendeu cara a derrota para o Atlético Mineiro, que pode ser líder a partir de amanhã, com um gol, o segundo gol no final do jogo. A gente viu o Internacional perdendo para o Goiás, hoje perdendo para o Fortaleza. Então, o campeonato parece que está muito parelho. Você considera que o campeonato vai ser diferente das outras versões dos brasileiros dos anos passados? Sérgio, eu acho que sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é um dos mais disputados do mundo, né? No sentido de que sempre que começa você tem 5, 6 equipes ali que podem brigar pelo título, né? Isso é difícil de encontrar em qualquer outro país do mundo, né? Então ele sempre tem essas peculiaridades. Agora, o contexto que você citou, sem dúvida nenhuma, tornam ele ainda mais diferente do que acabou sendo os últimos, né? Porque você vai ter menos semanas de trabalho, você vai virar um ano, enfim, uma sequência de desgaste. As equipes que estão jogando aí Copa do Brasil e Libertadores acabam que praticamente não tem semanas cheias de trabalho. A gente vai enfrentar isso lá na frente também quando chegar o nosso momento de jogar a Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser um campeonato diferente. A minha avaliação é de que as equipes estão relativamente parelhas. Eu acho que o Atlético saiu um pouquinho na frente em relação ao Atlético Mineiro, tá? Em relação aos investimentos e em relação à antecedência com que começou a treinar. Isso é importante a gente frisar, né? Porque cada estado acabou voltando em um tempo, num protocolo diferente, né? E em São Paulo aqui se respeitou bastante a questão de voltarem todos ali numa data próxima. Então, acho que isso pode estar fazendo diferença para eles nesse sentido, mas acho que no decorrer do tempo esse fator aí tende a se minimizar. E é isso. Você frisou bem a sequência que a gente teve e como a gente conseguiu ser competitivo. E a gente manter isso daqui para frente e buscando os resultados. Maurício, Diego da 102 FM, prazer falar com você. Queria que você pontuasse as atuações do Bruno Tubarão pelo lado esquerdo e também do Matheus Jesus, do Lucas Evangelista, que foi titular na última partida, voltou a atuar nesta aqui contra a equipe do Ceará. E nós, da equipe linha de frente da 102, o elegemos como o melhor em campo, não só pelo golaço, mas também pela atuação, recompondo defensivamente, dando liberdade para o Claudinho também na armação de jogadas. E uma segunda pergunta, se você viu alguma coisa que talvez precise trabalhar durante essa outra semana cheia, alguma correção, algum ponto negativo? Bom, primeiro, em relação ao Tubarão, eu acho que ele fez um grande jogo, ajudou demais a gente. Eu acho que as sequências de lances demonstram isso. Fez um jogo muito bom, provavelmente o melhor que eu vi, né, desde que eu cheguei. Ele está de parabéns nesse sentido. O Lucas também fez um grande jogo. Você frisou bem, com muita dinâmica, com muita intensidade. Fez o gol, já havia, né, contribuído para o nosso gol contra o Atlético Mineiro. Então vem numa crescente muito positiva. São dois jogadores de enorme potencial e que têm jogado muito bem e nos dado muita alegria e satisfação nesse sentido, né? Eu não gosto muito de individualizar as atuações, volto a ressaltar. Eu acho que a equipe como um todo foi muito bem. Agora, em relação aos detalhes, sempre existem coisas para ajustar. Quando o resultado não vem, não significa que a gente não tenha pontos positivos, né? E quando o resultado vem, também não significa que a gente não tenha pontos a ajustar. Agora, é ter calma, rever o jogo, rever os lances, rever algumas situações e trazer isso para a semana de trabalho, que é uma semana aberta, fazer esses ajustes para, como eu disse, no domingo que vem a gente conseguir ser uma equipe ainda mais forte do que a gente foi hoje. Podem começar. Vamos lá, agradecendo aí ao Bruno Tubarão pela participação. Bruno, é Tarso da 102 FM, grande atuação que você teve, né, hoje pelo lado esquerdo do ataque do Bragantino, uma posição que a equipe estava tendo uma certa carência. O Morato começou a competição como titular, acabou perdendo essa posição para a entrada do Leandrinho, que também não conseguiu se firmar. Depois você entrou nessa função, saiu no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Agora retornou aqui com uma bela atuação. Queria que você falasse se essa atuação que você teve, com assistência, com gol, foi aí a suficiente para que você possa
colocar para o treinador que agora é o titular da posição. Boa noite. Boa noite. Então, eu venho trabalhando bastante desde o começo do ano. Todas as vezes que eu entrei em campo pelo Red Bull Bragantino foi para dar o meu melhor. Sempre me esforcei o máximo. Acho que hoje foi uma das minhas melhores partidas até agora. E é continuar trabalhando no dia a dia. Acho que contra o Atlético, o professor teve uma outra... Era um jogo diferente, então acho que precisava de uma formação diferente naquele jogo. E eu sou jogador profissional, eu entendo completamente isso. E esse jogo, para mim, particularmente, foi muito bom. E agora é ter essa sequência de vitórias aí que a gente estava precisando. Tubarão, tudo bem? Aqui é o Felipe do Globoesporte.com. Queria que você falasse, Tubarão, qual que é a importância na confiança do elenco de uma vitória dessa, porque não foi uma vitória qualquer, falando em apresentação. O Bragantino não estava conseguindo fazer gol e de repente vocês fazem 4, criam muitas chances, bola na trave. Como é que o elenco reagiu a tirar essa zica aí de 6 jogos sem vitória? Boa noite. Acredito que esse jogo foi um jogo muito importante para a gente. A gente estava precisando de uma vitória boa. Tivemos uma semana cheia para trabalhar, tanto os jogadores, tanto o Maurício, tá todo mundo de parabéns, tanto a comissão, todo mundo. Acredito que esse jogo vai dar muita confiança para a gente no campeonato. A gente que veio fazendo bons jogos e a gente estava perdendo no detalhe. Então acho que essa semana que tivemos, uma semana cheia, semana boa de trabalho, foi muito importante assim para a gente. Com certeza outras vitórias virão também e tem que ser daí para melhor. Tubarão, boa noite. É Silvio do Bragança Jornal. Você ressaltou muito bem que essa talvez tenha sido sua melhor apresentação com a camisa do Red Bull Bragantino, talvez desde a sua chegada. Eu me lembro a sua primeira partida contra o Brasil de Pelotas, primeira vitória do Bragantino no ano passado, você fez um gol até lá em Pelotas, só que hoje você teve um diferencial, que foi a velocidade, a armação, ajudando a recompor na marcação, quer dizer, a motivação acima de tudo, independente da classificação, porque a gente vem batendo na tecla que o time está lá embaixo, mas vem apresentando um futebol para não estar lá embaixo. Tá? Hoje, o diferencial do Tubarão, qual foi nessa partida? Ontem eu tenho um filho que tem displasia de quadril e toda vez que eu entro em campo eu penso nele. Então acho que todo dia a minha motivação é ele, desde que ele nasceu. Pode ir a 102 de novo. Tubarão, Diego Pérez, da 102 FM, um prazer falar com você de novo. Queria que você falasse, Tubarão, dessa semana de trabalho que você mencionou, o que o Maurício Barbieri te passou individualmente, qual foi o trabalho, motivação, posicionamento em campo. Eu queria que você falasse do comandante e também desse gol e dessa assistência, o quanto isso é importante para você, esse primeiro gol no ano e essa assistência também. Então, como eu falei, nós tivemos uma semana cheia de trabalho e o Maurício ele me pede para jogar aberto, ter essa velocidade ali pelas beiradas do campo e é um ponto forte meu, uma característica que eu tenho e graças a Deus fizemos uma boa partida. E como eu falei, eu acho que cada jogador tem que ter sua motivação. A minha motivação eu já falei, que é o meu filho, então acho que a gente tem que entender também aonde nós estamos na tabela, então cada um se unir cada vez mais e tentar fazer um bom campeonato e que as vitórias comecem a vir. A partir de agora, só vitória, se Deus quiser.